Olá pessoal, hoje nós vamos discutir o seguinte problema. O problema consiste em calcular de quantas formas é possível dar o troco de um determinado valor utilizando um conjunto definido de moedas. Por exemplo, imagine como entrada aqui um array de moedas. As moedas disponíveis seriam 1, 2 e 5, e eu preciso dar um troco de 5. De quantas formas diferentes é possível dar o troco de 5 utilizando as moedas de 1, 2 e 5? A resposta seria 4. Por quê? Porque eu poderia utilizar uma moeda de 5, eu poderia utilizar duas moedas de 2 e uma moeda de 5, eu poderia utilizar uma moeda de 2 e três moedas de 1, e eu também poderia utilizar 5 moedas de 1. Vamos então ver como a gente pode resolver esse problema. Veja que como entrada eu tenho o valor 5 e as moedas de 1, 2 e 5. Primeiro, vamos verificar se é possível trocar os 5 por moedas de 1. Como que eu posso verificar isso? Eu tenho que fazer 5 menos 1, que é igual a 4. Eu só consigo trocar o 5 por moedas de 1 se eu conseguir trocar o 4. Então eu tenho que repetir o processo. 4 menos 1, que é igual a 3. Eu só consigo trocar o 4 por moedas de 1 se eu conseguir trocar o 3. Repito o processo. 3 menos 1, que é igual a 2. Se eu consigo trocar o 3, se eu conseguir trocar o 2. Então vem 2 menos 1, que é igual a 1. 1 menos 1, que é igual a 0. Como o resultado aqui foi 0, significa que eu consigo trocar os 5 por moedas de 1, que nesse caso seria uma moeda, uma moeda, uma moeda, uma moeda, uma moeda. 1, 2, 3, 4, 5. Seriam 5 moedas para trocar os 5 por moedas de 1. Apenas como exemplo, imagine que eu quero trocar agora os 5 por moedas de 2. Eu faço o mesmo exercício. 5 menos 2, que é igual a 3. Eu só consigo trocar os 5 por moedas de 2 se eu conseguir trocar o 3. Então eu venho 3 menos 2, que é igual a 1. Eu só consigo trocar o 3 se eu conseguir trocar 1. Então vem 1 menos 2, que é igual a menos 1. Como o resultado é menor que 0, eu sei que eu não consigo trocar os 5 utilizando moedas de 2. Para resolver esse problema, vamos utilizar a programação dinâmica. Por isso eu já tenho um array aqui, um array que vai de 0 até o valor, até o troco, que no caso é 5. E nessa última posição vai ficar armazenado as diferentes formas que eu tenho de trocar, no caso o 5, ok? Observem que, como eu disse, como o resultado aqui foi 0, significa que eu consigo trocar. Então no índice 0 aqui eu tenho esse coringa já inicializado com 1. Então vamos lá. Vamos então definir um ponteiro aqui no array de moedas, começando na primeira moeda. Nós vamos verificar se é possível trocar os valores por moeda de 1. E eu já vou começar aqui também no ponteiro, apontando já para a posição 1 do array. Porque eu não consigo trocar 0 por moedas de 1, ok? E vamos fazer o mesmo raciocínio. Então ficaria, consigo trocar 1 por moedas de 1, então 1 menos 1, que é igual a 0. Então, de quantas formas eu consigo trocar o 1 por moedas de 1? Seria o valor atual do array na posição 1, mais o valor na posição da diferença, que no caso é 0. Então ficaria 0 mais 1, que é igual a 1. Então agora eu sei que para trocar o 1 utilizando moedas de 1, existe uma possibilidade, que é utilizar uma moeda de 1. Vou avançar aqui com o ponteiro, esse ponteiro vai para o 2, e faço 2 menos 1, que é igual a 1. Então, de quantas formas eu consigo trocar o 2 utilizando as moedas de 1? É o valor atual do array na posição 2, mais o array na posição da diferença, que é 1. Então agora ficaria 0 mais 1, que é igual a 1. Então agora eu já sei que existe uma forma de trocar o 2 utilizando moedas de 1, que é utilizando duas moedas de 1. Avanço com esse ponteiro e repito o processo. Então ficaria 3
menos 1, que é igual a 2. De quantas formas eu consigo trocar o 3 utilizando moedas de 1? É o valor atual na posição 3, mais o valor na posição da diferença, que é 2. Então fica a posição 3, que é 0, mais a posição 2, que é 1. Então aqui ficaria uma forma. Então aqui eu posso atualizar para 1. Veja que aqui também no 4 será uma forma, só tem uma forma até o momento, e aqui eu também teria apenas uma forma, que seria utilizando 5 moedas de 1, 4 moedas de 1, 3 moedas de 1, 2 moedas de 1 e uma moeda de 1. Vamos avançar agora com esse ponteiro aqui para a moeda 2 e vamos verificar de quantas formas diferentes é possível dar o troco utilizando moedas de 1 e 2. Esse ponteiro aqui, eu já volto, esse ponteiro aqui vai começar já no índice 2, que é a moeda atual, porque eu não consigo trocar 1 por 2. E repito o processo. 2 menos 2, que é igual a 0. Então, de quantas formas eu consigo trocar o 2 por moedas de 1 e 2? É o valor que está na posição de índice 2, mais o valor que está na posição de índice da diferença. Então, a posição 2 aqui é 1, e a posição 0 também é 1. Então agora eu tenho duas formas de trocar o 2 utilizando moedas de 1 e 2, que é duas moedas de 1 e uma moeda de 2. Avanço aqui para o 3 e repito o processo. 3 menos 2, que é igual a 1. Então, de quantas formas eu consigo trocar o 3 utilizando moedas de 1 e 2? É o valor que está na posição 3 do array, mais o valor que está no índice da diferença, que é 1. Então, isso aqui ficaria, índice 3 é 1, mais o índice 0 aqui, que é 1. Então, seriam duas opções diferentes. Venho aqui e ponho 2. Avanço com esse ponteiro para o 4 e repito o processo. Seria 4 menos 2, que é igual a 2. Então, agora, de quantas formas eu consigo trocar o 4 utilizando moedas de 1 e 2? É o valor na posição 4, mais o valor na posição da diferença, que é 2. Então fica, a posição 4 é 1 e a posição 2 é 2. Então agora eu tenho três formas de trocar o 4. Então eu venho e atualizo aqui para 3. Avanço aqui para o 5 e repito o processo. 5 menos 2, que é igual a 3. De quantas formas eu consigo trocar o 5 utilizando moedas de 1 e 2? Então seria os valores, o valor atual na posição 5, mais o valor atual na posição 3, que ficaria 1 mais a posição 3 é 2. Eu tenho três maneiras diferentes nesse momento de trocar o 5 utilizando moedas de 1 e 2. Ok, agora vamos avançar com esse ponteiro. Esse ponteiro aqui, de novo, já vai começar no índice 5, que eu não consigo trocar o 4 por 5, nem o 3, nem o 2, nem o 1. O que eu vou fazer agora? O mesmo processo. 5 menos 5, que é igual a 0. Então, de quantas formas eu consigo trocar o 5? Utilizando moedas de 1, 2 e 5, é o valor na posição 5 mais o valor na posição da diferença. O que ficaria? 3 mais 1, que é igual a 4. Então, posso substituir aqui o 3 por 4. E esse seria o nosso resultado. Veja que como entrada nós temos o valor, no caso o troco, em que eu vou chamar aqui de M. E eu tenho aqui as moedas em que eu vou chamar de M. Observem que para cada moeda eu tive que percorrer o array uma vez. Por esse motivo, a complexidade de tempo desse algoritmo seria O de N vezes M. E a complexidade de espaço
a complexidade de espaço seria igual a O de N. Por que O de N? Porque eu utilizei uma estrutura de dados adicional, no caso um array, para armazenar todos os valores de 0 até o troco. Por isso a complexidade é O de N. Vamos agora então ver como implementar esse algoritmo. Então eu já tenho um método aqui que recebe o troco e as moedas disponíveis. Vamos começar então, primeiro, declarando a estrutura de dados adicional, que no caso é o array, vou chamar de valores, e o tamanho dele vai ser do tamanho do troco mais 1. Vamos definir o nosso primeiro laço de repetição para percorrer todas as moedas. Vou chamar a variável de moedas, percorrendo todas as moedas, e um segundo laço de repetição com os valores. Eu vou chamar a variável de valor e ela já vai começar na moeda, no valor da moeda. E esse valor tem que percorrer o array de valores. Valor mais mais. Vamos então fazer a diferença aqui. Então, o valor, int, a diferença vai ser igual ao valor menos a moeda. E o que eu faço agora? Valores de índice valor vai ser igual ao valor que tem nele mais o valores de índice diferença. E no final, aqui, eu apenas vou retornar valores de índice troco. Eu já tenho um caso de exemplo aqui. Eu já tenho um caso de exemplo, que é 1, 2 e o 5, com um troco de 5. Vamos ver o resultado aqui. Cometi um erro. Qual foi o erro? Eu esqueci de inicializar valores de índice 0 aqui, com valor 1, que é o nosso valor coringa. Vamos executar. Resultado 4. Se eu passar aqui, trocar o 1, por exemplo, eu tenho uma possibilidade. Se eu trocar o 2, eu tenho duas possibilidades. Se eu trocar o 5, eu tenho 4 possibilidades. Se eu trocar o 4, tenho 3. Não esqueça de deixar o like. Te vejo no próximo vídeo.